Então, o que é marinar? Marinar, na verdade, é você não só colocar tempero através de uma junção de gordura, ácido e ervas aromáticas, mas também uma maneira de conservar e de amaciar a carne. Então, ele não é só colocar tempero. Muitas carnes, por exemplo, carne de porco, algumas carnes alguns cortes, né, de carne de vaca, de boi, eles são duros, por exemplo, o músculo é duro. E como é que a gente consegue amaciar isso sem utilizar o amaciante de carne? Porque o amaciante de carne, ele é químico. Então a gente tem algumas maneiras, e a marinada entra também nesse baile aí, nessa festa, para ajudar a justamente amaciar a carne e conservar ela um pouquinho por mais tempo, tá? Então assim, a regra básica da marinada, a gente sempre vai utilizar uma gordura, um ácido, uma gordura, um elemento ácido e os aromáticos, tá? Os temperos aromáticos. E isso pode variar, obviamente, de carne para carne e do seu paladar. Então, a questão do tempero, eu acho que ele é um pouco tanto quanto particular, sabe? Porque muitas pessoas não gostam de alguns elementos. Por exemplo, eu não gosto de alecrim, né? Não é meu caso, mas eu não gosto de alecrim. Tudo bem não gostar de alecrim. Eu vou buscar outra maneira de trazer sabor para essa carne que não seja um alecrim. Então é muito questão de teste, de você entender o que você gosta e também de você colocar o sabor ali que você quer. Tipo, eu quero uma carne um sabor um pouco mais ácido. Então você vai colocar um pouquinho mais ácido, tá? O ácido ele ajuda a quebrar a gordura da carne. Então ele também, por exemplo, para amaciar a carne, né? O que a gente usa geralmente? O abacaxi, a laranja, o cítrico, né? Então o cítrico ele ajuda e muito a amaciar a carne. Algumas pessoas me perguntaram, até eu abri a caixinha de perguntas antes, e as pessoas me perguntaram qual o tempo que vai ficar marinando essa carne. Bom, primeiro depende do tamanho da peça que você vai marinar, né? Geralmente para bifes, por exemplo, que você vai grelhar ou fritar, de 1 a 2 horas até um dia, se você quer realmente que essa carne tenha bastante tempero, tá? Espetinho, né? Vai fazer um espetinho, quer deixar ele marinando ali, espetinho de coração, espetinho de carne mesmo, quer deixar ele marinando e pronto para você só fazer na hora, só colocar ali na churrasqueira. 30 minutos a 1 hora é suficiente, porque eles são pedaços menores. O filé, ele é um pedaço maior, né? Então hoje eu trouxe aqui, ó, o filé de porco, então a costelinha de porco, e ele é um pedaço um pouco maior, então ele precisa um pouco mais de tempo. Então vai depender muito da carne que você tem, tá? Peças inteiras, né? Mais de 10 quilos, por exemplo. Então, até mesmo frango, né, que é grande, peru. Então, essas coisas de Natal que a gente compra, de 2 a 3 dias na geladeira marinando. E vai estragar? Não, não vai. Ela tá com sal, ela tá com azeite, né, a gordura ou qualquer outra gordura, uma manteiga, uma gordura que você queira utilizar. E ela vai ajudar a conservar, principalmente dentro da geladeira. Então, passou de 30 minutos essa marinada que você tá fazendo. Passou de 30 minutos, deixa ela marinando na geladeira. Não deixa marinando fora da geladeira, porque a probabilidade dessa carne estragar é muito grande. Os micro-organismos eles se proliferam muito rápido, né, dentro da carne, do peixe, do frango. Então, o peixe então piorou. O peixe quer marinar, tempera o peixe e deixa na geladeira, porque é muito melhor, tá?
E aí, por exemplo, não tenho muito tempo para esperar essa marinada e eu quero colocar um tempero nele, né? Tipo um frango. Corta ele em pedaços menores, como se fosse fazer, por exemplo, um estrogonofe, tá? Até mesmo fatias um pouco maiores, né? Não necessariamente de estrogonofe. Coloca dentro de um saquinho, de preferência ziplock, tá? Que você consiga fechar. Coloca ele aqui dentro, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Coloca ele aqui dentro e aí o que que você vai fazer? Você vai colocar a carne, vai colocar o tempero, vai chacoalhar ele aqui, né? Chacoalhou, chacoalhou, chacoalhou. E vai deixar ele ali 15 minutinhos, 20 minutinhos e tá pronto. Você vai ter sabor nessa carne, né? E assim, a carne eu acho que até nem tanto, sabe? Eu particularmente... o que eu falo, o frango pra mim é uma comida, é uma carne que eu preciso que esteja mais temperada, que tenha mais sabor, porque eu acho que ele é seco. Então a marinada, ele ajuda a trazer, a gordura da marinada ajuda a trazer mais umidade pra isso. Uma coisa que é muito boa da marinada é que você pode congelar. Então você coloca as carnes aqui e aí você fecha, né? É bom colocar, identifica, coloca ali validade de 90 dias, então ele dura até 3 meses na geladeira. E aí você, para descongelar, você tira do freezer, deixa na geladeira, tira na noite anterior, coloca na geladeira, a hora que chegar a hora do almoço, quando chegar a hora do almoço, ou até se você for fazer na janta, ele já está descongelado. Então é muito prático, porque ele tá ganhando sabor ali enquanto ele tá congelado. E quando você terminar, né, quando você quiser fazer, ele já tá temperado. Você não precisa perder tempo temperando. É só simplesmente botar um azeite na frigideira, um óleo na frigideira e grelhar ele, tá? E aí, outra coisa também que é bem legal, é que dependendo da marinada que você fizer, por exemplo, fiz uma marinada com vinho tinto, com hortelã, né, para um carneiro, por exemplo. Fiz uma marinada com vinho tinto, com hortelã, com um pouco de zátar, né, ou tempero sírio. E aí, o que eu posso fazer? No final dessa preparação, essa marinada até pode virar um molho. Então, você coloca um pouquinho de manteiga ou um pouco de creme de leite, deixa reduzir. E a única coisa é que tem que tomar muito cuidado com o sal. Então experimenta antes e vê se está salgado. Se estiver salgado, aí não tem como. Aí você pode descartar, né? Porque você não vai conseguir utilizar ele para um molho. Mas se ele não tá salgado, muito salgado, mesmo porque a marinada tem que se tomar muito cuidado com o sal, porque a quantidade de temperos que você coloca nele já tempera a carne. Não necessariamente você precisa de sal. E o sal você pode colocar na finalização. Então vai grelhar a carne, coloca o sal na hora que você for grelhar. É até mais interessante porque o sal ele acaba desidratando, né? Então ele acaba perdendo líquido. E quando você coloca o sal ali na frigideira, ele mantém, e por isso que é bem importante eu colocar o sal na frigideira geralmente, porque ele mantém o caldo, né, o líquido da carne e deixa a carne ainda mais macia. Então, para hambúrguer, por exemplo, isso é uma puta dica, tá? Carnes mesmo, eu dificilmente tempero a carne. Quando eu vou fazer bife, eu tempero só na hora que eu vou grelhar, porque ele não desidrata a carne e ajuda a manter ela mais suculenta, tá? Então, tomar cuidado com o sal na marinada. E aí uma regrazinha básica, né? Você vai pegar uma gordura, o ácido e os elementos aromáticos. Tenta não usar muitos elementos aromáticos, porque senão vai ficar muito tempero, vai ficar muito bagunçado, você não vai sentir gosto de absolutamente nada que você queria sentir e, né, vai acabar virando uma miscelânea ali. E aí, cada meia xícara de marinada, ela dá para 1 quilo de carne, tá? Então, você faz essa marinada, a marinada você pode
Ou misturar tudo aqui dentro de um bolzinho, ou você pode bater no liquidificador, dependendo do que você for colocar, para virar uma pastinha, e colocar essa marinada na carne depois. E cada carne tem um tempero que combina mais, né? Eu vou usar aqui a carne de porco. Eu peguei a bistequinha de carne de porco, tá? Até caiu. Eu vou colocar nessa... Eu gosto de colocar ele numa tigelinha. E o que eu vou usar nesse daqui? Eu vou usar sal. Eu vou temperar um pouquinho. Ih, tá sem sal aqui, peraí. Eu vou usar o sal, um pouquinho, tá? Um pouquinho de sal. Vou usar pimenta do reino. Gente, vocês sabem por que usar a pimenta do reino moída? Assim, em grãos, né? Moída na hora. Tanto a pimenta do reino moída na hora, quanto a noz moscada moída na hora, elas têm muito mais sabor, tá? Então, às vezes, investir nisso daqui é um pouquinho caro, sabe? Se a gente for pensar assim financeiramente, talvez ele seja um pouquinho caro. Mas vale muito a pena para quem tá afim de ter uma comida mais saborosa, tá? Isso daqui, ele traz muito mais sabor. Você ter o grão de pimenta, comprar o grão de pimenta, a noz moscada inteira. E é impressionante, eu já fiz molho branco e coloquei noz moscada moída já, que eu comprei moída. E você tem que colocar quase 3 vezes mais a quantidade que você colocaria da noz moscada ralada na hora. A pimenta do reino é a mesma coisa. Então, investe nesse daqui que vale a pena. Aí eu vou colocar limão. Que bistequinha de porco combina com limão. Uma cervejinha também, né? Bistequinha de porco é muito delícia. Vou colocar azeite. Eu vou colocar dentro do saquinho a folha de louro, tá? Depois. E aí, eu vou moer o alho. Nada como um bom moedorzinho de alho, que é sucesso. Ó. Ah, gente, eu sou a pessoa que se pediu 2 dentes de alho na receita, eu vou colocar 10. Eu sou muito fã de alho. Ó, coloca aqui o alho, tá? Se você quiser, pode até colocar cebola, tá? Nessa daqui. Vou colocar um pouquinho de alecrim fresco, o seco, tá? E aí, sal tudo, vou misturar um pouquinho, né? Só pra pegar todos os temperinhos. E isso a gente já pode considerar uma marinada. Às vezes a gente vai fazer uma marinada que seja mais líquida, né? Às vezes a preparação até pede uma mais líquida. Então, a gente usa essa marinada, vai deixar isso daqui o máximo de tempo, assim, 1, 2 dias, se você quiser, se você tiver tempo, ou já congela ele assim e utiliza ele depois direto na frigideira para grelhar. Então, é temperar? É temperar, né? Então, não é, de certa forma, é você fazer um tempero. Mas você vai deixar mais tempo ele aqui. E aí eu até vou separar ele, porque isso daqui é muito, por exemplo, pra mim. Vou colocar uma folhinha de louro aqui. E vou colocar outra bistequinha aqui.
porque tem duas, ali tem 3. Então, pra mim, por exemplo, já é suficiente, né? Aqui em casa, o Benício não come carne, então somos eu, o Dante e o Ricardo. 3 é mais que suficiente. Dá muita diferença. É gritante, assim, sabe? Alguns a gente tem que tomar cuidado. E aí eu vou falar daqui a pouco pra vocês, tá? Aqui. É isso, tá? Aí é interessante colocar, né? É interessante também utilizar esses ziplock porque eles são reutilizáveis, tá? Nada de ficar gastando plástico, pelo amor de Deus, que já tem muito plástico no mundo. Tem até, inclusive, uns saquinhos herméticos de silicone no Mercado Livre que eu tô querendo comprar. E eles são de 1 litro e você fecha ele, né, assim, de ziplock. E você usa e reutiliza o quanto você quiser, tá? Então nada de ficar gastando plástico assim, porque tô afim. Compra o ziplock, ele é um pouquinho mais caro, mas ele vale a pena. E aí, né, vou trazer aqui um pouquinho pra vocês. Estão me vendo, né? Eu vou trazer um pouquinho pra vocês as combinações que a gente consegue. Então assim, pra frango e peixe, né, não peixes gordurosos, peixe branco. O que combina? Combina vinho branco, combina suco de laranja, maracujá, cebola, alho poró, salsinha, sálvia, louro e pimenta do reino branca. Então são alguns dos ingredientes que aí junta, né, a combinação. Eu gosto muito de usar o azeite de oliva, porque, bom, eu uso tudo. Azeite de oliva aqui em casa eu uso pra tudo, tá? Então eu gosto, acho que ele tem um sabor bom. Eu acho que se você comprar um azeite de oliva de boa qualidade, você pode utilizar pra praticamente tudo. Então eu curto bastante. E aí, depois eu vou colocar no meu feed, tá? Pra vocês salvarem algumas combinações que vocês conseguem fazer para frango, para porco, para carne e para peixe, tá? Mas eu vou falar aqui apenas para vocês saberem, e quem tiver afim já de fazer, tem em casa, tô afim de fazer uma carne para amanhã, já faz, tá? Então, por exemplo, frango, azeite, limão, iogurte e za'atar. O za'atar, ele traz um pouco do tempero sírio, então eu acho, né, eu gosto muito do za'atar. Ele é uma mistura de tempero sírio, que ele tem a pimenta síria, tem o gergelim, tem um pouquinho de canela, então ele é muito gostoso. Outra coisa, azeite, limão, alho e manjericão. Simples, né? Você consegue fazer, tem fácil em casa. Precisa ser erva fresca? Não. Pode ser erva seca, não tem problema nenhum na marinada você utilizar erva seca, tá? Tipo, não consegui uma erva fresca, não tem problema, pode ser a erva seca, sem problema algum. Não tenho essa erva, vê o que fica, vê se tem uma manjerona em casa, vê alguma coisa que fica, ou que você encontre assim, sabe? Vê o que fica mais fácil pra você de ter em casa. Não precisa ter todos os temperos do mundo, que nem eu falei. Outra combinação, azeite, laranja, gengibre, alho, mel e o açafrão. Eu gosto muito do agridoce. Então, assim, pra mim, a carne de porco, principalmente agridoce, com mel, eu acho muito gostoso. Então, eu particularmente acho uma das combinações muito boas. Azeite, vinagre de arroz. Inclusive, esse que eu vou falar agora serve até para tempero de salada, tá? Eu fiz esses dias para tempero de repolho e ficou muito gostoso. O azeite, o vinagre de arroz, o shoyu, açúcar mascavo ou mel, o óleo de gergelim, um pouco de pimenta do reino e o sal, tá?
Então esse tempero ele já traz um pouco mais da cozinha oriental e você consegue trazer muito sabor. Então assim, um frango que ia ficar sem graça, gente, com açúcar, mel, shoyu, vinagre de arroz, vai ficar muito, mas infinitamente muito mais gostoso. E para isso você não precisa, corta ele em fatias pequenininhas e faz isso na hora, sabe? Meia horinha ali, tá bom? Deixa ele gostoso. Nada de ficar comendo comida ruim, gente. A gente tá aqui nesse mundo pra comer comida boa, né? Não pra comer qualquer coisa. A gente tem que prestar muita atenção no que a gente coloca dentro do nosso organismo. E nada de ficar comprando sazon, tempero pronto. Pelo amor de Deus, não me vão usar nunca mais essas coisas, tá? Tempero mesmo de verdade para vocês deixarem a comida de vocês mais saborosa. Carne de porco, tá? A carne de porco, às vezes, ela precisa ser um pouquinho amaciada. Muitas carnes de porco, elas, dependendo da parte também, do corte, ela fica dura, né? Então, a gente precisa de um pouco mais de tempo na panela. Então, você fazer essa marinada traz um pouquinho de maciez para essa carne. Então, suco de abacaxi, cachaça, que fica muito bom e é excelente para colocar, para temperar a carne de porco, tá? Inclusive é um ótimo, dá para fazer o molho depois. Gente, sempre que vai uma bebida, para fazer o molho depois ele fica bem gostoso. Cerveja, tanto clara quanto escura, para carne de porco eu acho que fica gostoso. O suco de laranja, cebola, salsão, alecrim, a salsinha, a folha de louro, a sálvia, o tomilho, canela em pó, o cravo e o zimbro. O zimbro, ele não é só pra gin tônica não, tá, gente? Ele é excelente para temperar ali um pouquinho da carne de porco. Ele é um tempero diferente e ele fica muito gostoso. Então faz as misturinhas que você, dentro, né, disso que eu trouxe para vocês, faz uma misturinha que vai ficar super gostoso. E aí vem aquela coisa de, se der errado. Gente, se der errado, deu. Se der errado, deu. Se a comida não ficou tão boa, o máximo que pode acontecer a gente tem que pedir uma pizza ou fazer um ovo mexido. Mas se der errado, deu. Você testou, você viu que aquilo não deu certo. Não combinou o za'atar com zimbro, por exemplo. Não deu boa. E tá tudo bem, né? Eu acho que a cozinha é muito teste, é muito tentar, né, se arriscar. Eu acho que isso tá dentro da cozinha e eu acho que isso é muito legal. E aí algumas combinaçõezinhas que eu já trouxe pronta pra vocês aqui pra carne de porco. Azeite, limão, alho e páprica. Aqui eu fiz o azeite, o limão, o alho, o alecrim, o sal e a pimenta do reino, né? Então usei isso. Azeite, limão, cachaça, a cebola, cheiro verde, o manjericão, o alho, o louro e a pimenta do reino. Azeite, abacaxi, gengibre, shoyu, pimenta do reino e alho. Então são combinações que variam. Eu vou deixar depois no feed porque é bastante, tá, informação. O peixe a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Os peixes, né, a gente tem, digamos assim, duas categorias de peixe. A gente tem o peixe branco, uns peixes que são um pouquinho mais secos, né? E a gente também tem os peixes mais oleosos, tipo o salmão, o atum, a sardinha. Eles são peixes mais oleosos. Então a gente tem que tomar cuidado. Os peixes brancos, eles devem ser marinados em uma base que tenha realmente óleo. Por quê? Porque esse peixe ele precisa um pouco mais de umidade, porque ele não tem a umidade ali, a tilápia, por exemplo, né? Ela não tem umidade. E ele é um pouco mais seco, então ele precisa desse óleo, né? Essa base oleosa, para trazer um pouco mais de umidade para ele na hora da preparação. A mesma coisa, os peixes à base de mais oleosos, né? A sardinha, o atum, que nem eu falei, até o salmão.
Então a gente tem que usar as marinadas um pouco mais ácidas e sempre misturados daí, diluídos num pouco de água ou um suco. Por quê? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com a acidez no peixe, porque ele cozinha o peixe. Então a ceviche, por exemplo, a ceviche ela é cozida, né, no limão. Então você faz a ceviche e você cozinha. O ceviche nada mais é do que um peixe marinado, né? Então, de certa forma, ele é uma preparação onde existe uma marinada para ele ficar muito mais saboroso. Você pode fazer ele pelo menos meia hora, uma hora antes, mas você pode fazer um dia antes, que ele vai trazer muito mais sabor. Quem já fez ceviche sabe. Então, os peixes oleosos a gente tem que tomar bastante cuidado, né, nessa questão da acidez, porque senão eles realmente vão cozinhar o nosso peixe, tá? Então, o peixe, ele também ele funciona do mesmo jeito do frango. Ele tem mais ou menos as mesmas combinações que a gente consegue fazer para o frango, a gente consegue fazer para o peixe. E aí, eu trouxe algumas outras aqui que são bem gostosas, tá? Porque eu, particularmente, eu gosto muito de peixe. Eu não gosto de muito tempero no peixe. Eu gosto do sabor do peixe mesmo, tá? Mas tem gente que não curte muito, né? E até mesmo assim, o peixe não precisa ser o filé de peixe. Pode ser um peixe grandão. Então, quando você vai fazer o peixe grandão, o peixe inteiro, é legal você marinar, tá? Outra coisa que eu preciso falar pra vocês sobre grandes, tá? Já falo. Então, o peixe, a gente pode usar o vinho branco, limão, cebola, alho, salsão, alho poró, o sal, a pimenta do reino e o azeite, tá? Outra mistura que a gente consegue fazer é com saquê, o mirim, ele é um saquê adocicado que encontra em loja de produtos orientais, tá? Mas ele fica bem gostoso também. O miso, que é uma pasta de soja, o açúcar mascavo, o gengibre ralado, o alho e cebolinha. Então são temperos que são um pouquinho diferentes, né? Aqui que eu trouxe pra vocês do frango, que puxa um pouquinho mais esse último que eu falei, puxa um pouquinho mais pro oriental, né? Com miso, com gengibre ralado, mas que ficam muito gostosos e dão muito sabor, né? São diferente, né? Tipo, nunca pensei em colocar um miso. Então, pra quem não sabe, o miso você compra num potinho, e eu não tenho aqui em casa, mas você compra num potinho e ele é uma pasta de fermentada. Alcaparras também é uma delícia de colocar. Alcaparras tem que tomar só bastante cuidado por conta do sal, tá? Então, alcaparras, azeitona, se você for fazer batido, evita colocar o sal, experimenta depois para ver se você precisa colocar sal ou não. Então, a gente tem que sempre levar em consideração que essa carne, esse peixe, esse frango, ele vai ficar bastante tempo no tempero. Então a gente não pode colocar muito sal, porque senão a carne vai ficar salgada e vai ficar difícil de comer, tá? Difícil de comer mesmo. Você perde a produção ali que você fez. Então tem que tomar bastante cuidado. E aí, pra carne vermelha, a gente consegue usar o vinho tinto, a cerveja, tanto escura quanto clara, o salsão, a cebola, o alecrim, tomilho. O tomilho, pra quem não conhece, ó, eu comprei é esse daqui, ó. Ele parece um orégano, tá? Mas o orégano, ele tem as folhinhas maiores. Ele tem uma folhinha bem pequenininha. Ele é muito cheiroso. Ele tem cheirinho de orégano. Ele é bem parecido, o cheiro é bem parecido com o orégano. O tomilho, o louro, o alho, o cominho. O cominho é muito utilizado na comida nordestina, tá? Eu, particularmente, também não curto muito. Comida nordestina, comida mexicana usa muito, a indiana usa muito cominho, tá? O pimenta do reino, o manjericão, a manjerona, o orégano e a sálvia. Então, são algumas opções que eu trouxe aqui pra vocês terem uma ideia. E outra coisa que fica bastante, se usa bastante para carne, tanto para carne quanto para carne de porco, fica gostoso, a mostarda, né? Então a mostarda Dijon,
principalmente, que ela é mais forte, ela é muito bem-vinda nas preparações, tá? Até um molho barbecue, se você quiser colocar antes, né, numa carne de porco, ele fica legal. Então tem que sempre levar em consideração, às vezes você vai bater, dependendo, se você quer, às vezes você pode só fatiar a cebola e colocar junto, às vezes você pode bater ela no liquidificador e colocar junto, tá? Então vai depender realmente do que você quer, se você vai utilizar esse tempero depois para alguma coisa. Por exemplo, a cebola, você pode colocar ela depois na sua preparação, ela vai estar super saborosa, né? E mostarda de Dijon no frango também é uma delícia. Eu também não sou muito amante do cominho, não. Vou deixar a minha carninha marinando, vou até congelar ela assim, tá? A minha mãe perguntou do carneiro. Eu gosto, a gente aqui em casa dificilmente tempera o carneiro antes, tá? Mas assim, eu gosto de colocar o vinho, tá? E aí não o vinho tinto, hortelã, alho, o alecrim até fica gostoso na preparação. Se você não quiser colocar alho, você pode colocar o alecrim. Porque a carne de porco, a carne de carneiro, ela é ela é forte, né? O sabor dela já é forte. Pra mim é uma das melhores carnes que tem. Eu particularmente amo muito, muito. Aqui em casa a gente sempre faz, o Ricardo faz, hortelã, o sal, pimenta calabresa, bastante azeite e alho. Então a gente usa basicamente isso, tempera essa carne antes e deixa ela lá temperada, tá? Eu dificilmente coloco ela no vinho ou coloco numa pasta. Eu faço esse tempero, né, essa combinaçãozinha, e a gente tempera ela e deixa ela na geladeira, né, de um dia para o outro, principalmente, né, os pedaços do carneiro. Se for pedaços maiores, deixa mais dias. Mas ele fica muito, muito saboroso. A hortelã com o carneiro é uma coisa assim, fazer um pesto de hortelã para servir com o carneiro é dos deuses, meu povo, dos deuses. Tempero, né, essa marinada, ela ajuda a gente a sair um pouquinho, né, da caixinha ali, de colocar um pouquinho de tempero na nossa comida, deixar ela um pouquinho mais gostosa. Principalmente para quem cozinha todo dia em casa, então é só mudar um tempero que já muda toda a preparação. O frango mesmo mudou um tempero, muda toda a preparação. Que eu não tô aqui só para passar receita para vocês. Eu tô aqui para ensinar, para que vocês realmente tornem a cozinha de vocês um lugar melhor, né? Tornem a comida de vocês mais prazerosa de comer. Então eu acho que existem maneiras de a gente fazer isso. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que com algumas organizações que a gente faz, a marinada é literalmente uma delas. Então é uma maneira de você deixar a carne pré-pronta e você só fazer ela ali, grelhar ela na hora. Ela já vai estar temperada, ela já vai ter super saborosa. E você só serve com uma salada, com arroz, com feijão, tá? Então, existem coisas que a gente pode fazer na cozinha para tornar isso mais leve. Eu acho que é isso que eu quero passar para vocês, é isso que eu passo aqui. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado.